pedimos em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Eu quero ler o livro de Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13, versículo 1 em diante. Tem algo de Deus para nós nesse momento. Juízes, capítulo 13, versículo 1. Juízes é o livro que fica logo depois da Torá, do Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí vem Josué, Juízes, o 7º livro no Velho Testamento. Veja só o que diz aqui, Juízes capítulo 13, versículo 1. Os que trouxeram a Bíblia, você pode abrir sua Bíblia. Os que têm a Bíblia no aplicativo, abra seu aplicativo então, não é? Os que não têm Bíblia e nem aplicativo, está aqui nas TVs para você acompanhar. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca destes à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora, guarda-te que não bebas vinho e nem bebida forte. Aqui o versículo 4 fala, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, aqui imunda, porque conceberás e darás à luz a um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e disse a seu marido, um homem de Deus cujo semblante era como um anjo de Deus, extremamente impressionante. Aqui fala a mesma coisa, aparência impressionante. Outra tradução fala terrivelmente, porque ela ficou assombrada. E veio a mim, e não lhe perguntei de onde ele era, e ele não me disse o seu nome. Ele contudo me disse, tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. Amém? Você pode sentar, fica à vontade, a casa é sua, o Pai é todo nosso. Essa mensagem eu preguei na última quarta-feira, aqui pela manhã. Eu subi ao altar sem saber o que iria ministrar, mas quando fui ministrar, Deus me levou a falar sobre Manoá, e eu fiquei impressionado com a direção com qual Deus me falou nesse dia. E por causa disso eu disse no meu coração que seria importante eu reverberar essa mensagem no domingo, para que o maior número de pessoas possível venha ter acesso a ela, porque fala sobre família, e família é o nosso lema. Por isso nós carregamos como estandarte, né, a família, né? Por isso Catedral da Família, porque o nome do ministério é Comunidade Apostólica Família em Cristo. Por isso muito conhecida como Catedral da Família. A família é a nossa maior bandeira, né? Onde Deus quer alcançar, quer salvar. A Bíblia fala que já tinha 40 anos, diga 40 anos. 40 anos Deus havia entregue o povo de Israel nas mãos dos filisteus. Não foi os midianitas na época de Gideão. Aqui é os filisteus, os mesmos inimigos na época de Davi. Os mesmos inimigos da época de Davi, do gigante Golias. Ele era um filisteu. E os filisteus, eles dominavam o que hoje se conhece como Palestina, né? Teve até um rei que mudou quando o povo de Israel saiu de Jerusalém por um período de tempo, né? Foi jogado fora dali, expulso, bora se dizer, pela perseguição. Teve um rei que colocou o nome daquele lugar como Filístia, né? Eu fui pesquisar esses dias atrás, eu fui aprender sobre isso, eu achei interessante, né? E por isso a tradução de Filístia para Palestina. E diz umas vertentes teológicas que os palestinos são exatamente os filisteus. Uma vertente teológica diz que
Os filisteus são os palestinos que nós conhecemos nos dias atuais, né? Essa guerra, esse combate ideológico e etc e tal, sempre existiu nessa região. E aqui, na região de Gaza, se dá essa situação aqui. Eles já tinham dominado o povo de Israel há 40 anos, porque o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eles haviam se afastado do Eterno, e por isso Deus permitiu que eles fossem escravizados, para que com a luta, com a perseguição, eles aprendessem alguma lição. E é assim que às vezes nós fazemos com membros da nossa família, né? Nós até permitimos que eles vão, né, saiam. Tu quer? Então tá bom, tu quer fazer? Faz. Não é que a gente queira que faça, mas permitimos que faça, né? Porque sabemos que vai dar errado, e dando errado ela voltará e te vai dizer: mas eu falei para você, faz assim, não falei para você fazer assim, que assim daria certo? Então, basicamente foi assim que Deus fez. A entrega de Deus dos hebreus, do povo de Israel, nas mãos dos filisteus, foi para ensinar uma lição. E ao cabo de 40 anos, Deus visita uma mulher, não por causa dela, porque o texto fala exatamente do marido. O texto começa falando do marido, porque quem é relevante nessa história é o marido, né? O texto começa que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Quem é relevante nessa história é Manoá. A promessa vem à família por causa de Manoá. Ele é o relevante dessa história, né? Esse homem, a sua mulher era estéril e não tinha filhos. Quem era a mulher dele? A Bíblia não conta o nome dela, porque o que é relevante nessa história é Manoá. Deus se manifesta a esta mulher por causa de Manoá. De Manoá. E aqui o anjo do Senhor aparece para essa mulher e diz: és estéril, nunca destes à luz a um filho, mas darás à luz a um menino. Agora te guarda, para que você não beba vinho. Sabe o que eu acho interessante? É que a tradução aqui fala: não beba vinho e nem bebida forte. Mas se você for na nova tradução, na linguagem de hoje, esse versículo 4 diz: não beba vinho e nem cerveja. Eu fiquei coisado, eu falei: não, só pode ser mesmo a nova tradução na linguagem de hoje, né, para colocar isso nesses termos. Mas eu fui pesquisar também. E quando eu fui pesquisar, eu aprendi que a cerveja era uma bebida tradicional dos filisteus. Eles inventaram a cerveja. Olha aí. Por isso que no texto, então, diz: não beba vinho, porque o vinho é uma bebida tradicional do judeu. O vinho. Aí, só que no meio do povo judeu estava ali os filisteus, e essa cultura dos filisteus estava ali inserida no meio deles. O povo de Deus há muitos anos já havia se afastado de Deus, há muitos anos já havia se afastado dos princípios da palavra de Deus, do Eterno. Por muito tempo, muitos nasceram na escravidão, e a grande da sua maioria já não sabia nem mais a lei do Eterno, porque nasceram naquela condição de estar afastado de Deus, e eles começaram a ter costumes. Lembre que depois Sansão, ele casa com uma moça dos filisteus. E por quê? Porque era muito comum esse encontro dos judeus com os filisteus. Nesse período já era comum, eles já estavam acostumados com isso, até com esse convívio. Sansão até bebe com eles, né? E certamente a bebida que rolava ali era a cerveja, né? A bebida fermentada. Quem pode entender aí, diga amém. Então aqui Deus fala para que ela venha se guardar da cultura do judeu e da cultura também dos filisteus. Porque você vai conceber e dará luz a um filho, e sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Todas as vezes que Deus permitia que o povo dele, nesse período dos juízes, fosse escravizado, ele procurava uma família que andasse com ele, que temesse a ele, que desta família viesse um libertador.
Foi assim na época de Gideão, na época de Jefté. E se você observar nos livros de Juízes, a galera estava totalmente doida, pirada. Se você acompanhar o povo de Israel na época de Josué, que foi o último período que eles tiveram uma liderança, e uma liderança firme, foi a liderança de Josué, até melhor, mais firme do que a liderança de Moisés. Na época de Josué, ali se estabeleceu uma igreja, uma congregação. Foi revelado a Moisés, mas se instituiu como uma igreja firme e formada no Senhor na época de Josué, né? E depois de Josué, parecia que o povo tinha perdido a sua identidade sacerdotal. Parecia que as pessoas tinham perdido a sua direção. E foi quando Deus revela para esta mulher. Quem é essa mulher? Não importa. Porque essa mulher, todas as vezes que a Bíblia não fala o nome de alguém, e esse alguém, a identidade dele fica no anonimato, é porque essa identidade dessa pessoa tem a ver com pessoas dos dias atuais. Pode ser qualquer um de nós. Um exemplo muito clássico é o homem caído ao chão, na parábola do bom samaritano, né? Quem é o homem caído ao chão? Qualquer um. Até um inimigo seu, que você tem que sair do seu cavalo, descer, ajudar, cuidar dele, até o inimigo. Por quê? Porque quando a identidade é anônima, pode ser qualquer um, você e eu e qualquer pessoa. Quando a Bíblia fala exclusivamente da mulher e não dá nomes a esta mulher, então esta mulher está apontando para a igreja. Escute. Quando a Bíblia não diz o nome da mulher e falou a mulher, então essa mulher a Bíblia está falando que essa mulher, ela é a igreja, aponta para os dias atuais. Então Manoá, ele era casado com uma mulher, que a Bíblia não diz o nome dela, mas o anjo se revela a ela. E por que eu digo que essa mulher ela era a tipologia da igreja? Por simples fato de o anjo sempre se reportar à mulher, e não é comum o anjo se reportar à mulher. Se a história toda fala que o relevante aqui é o marido, é Manoá. E por que se reporta à mulher? Porque todas as vezes que Deus quer falar com você no particular, Ele vai falar à igreja no coletivo. Todas as vezes que Deus quiser falar com você no particular, né, é necessário você recorrer à igreja. A igreja somos nós quando estamos reunidos no nome do Senhor. Quando estamos num particular, nós somos templo do Espírito Santo. Num particular, eu sou templo, mas quando é o coletivo, eu sou a igreja do Senhor. E se eu quero ter uma resposta de Deus para esses dias, eu tenho que correr para a igreja do Senhor, para estar não debaixo de um prédio, não, negativo, mas junto com pessoas que compõem o corpo de Cristo, que faz parte da igreja do Senhor. Então o anjo fala com a mulher, e a mulher dele corre para ele e diz: eu fiquei abalada. Um homem na aparência de um anjo me falou e disse que eu darei a luz a um filho, e essa criança seria nazireu de nascimento. Até esse momento nunca se ouviu falar sobre o voto do nazireado. É a primeira vez que se ouve alguém ser nazireu na Bíblia, porque na Bíblia 2 pessoas foram nazireu desde o nascimento. O primeiro foi Sansão, e o segundo foi o profeta Samuel, que quando nasceu Diana, ele já foi dado ao templo e viveu para um propósito. Então todos aqueles que vivem para um propósito, para um período de tempo, esses aí são pessoas separadas ao Senhor. O que é ser santo é ser também separado a Deus. Separado a Deus para um propósito, e esse propósito é revelar misericórdia do Senhor. Todos os que são santos são separados para revelar a misericórdia do Senhor. Assim como aconteceu na época de Yeshua, o anjo se revela a Maria. Maria, ela é a resposta de Eva, né? É a resposta da mulher que está grávida no Apocalipse, que vai dar luz, ela tem dores de parto, e essa mulher é a igreja.
Essa mulher, ela que tem relacionamento com o noivo, né? Que o próprio José estava desposado com ela. E ao fato de estar desposado com ela, ser noivo com ela, o anjo visita Maria. E o anjo diz para ela que ela daria luz a uma criança. E José, por um momento, fica meio que ressabiado, com medo, mas o anjo revela a ele: não tenha medo de recebê-la, porque de fato o que ela tem dentro dela é fruto do Espírito Santo. Então Maria, ela recebe a direção de Deus primeiro, mas não era por causa dela, mas por causa de José. José era da tribo de Judá, José era das descendências de Davi. Jesus foi chamado continuamente como filho de Davi, não foi por causa de Maria, mas foi por causa de José. José era filho de Jessé, da genealogia de Davi, da tribo de Judá. Se você vê a genealogia no livro de Lucas, você vai ver que de Davi até Jesus, José está lá na genealogia. Então Maria foi alcançada por causa de José. Maria foi alcançada por causa de José, porque estava desposada com José. Poderia ser qualquer mulher que estivesse desposada com algum da tribo de Judá, e Deus se agradou de Maria, e por isso também, por causa de Maria também, pelo seu coração, é que Deus também escolhe dessa tribo, dessa família, a José. Quem está entendendo, diga amém, irmãos? Sim. E agora, igualzinho na época de Maria, agora essa mulher, ela recebe essa palavra, ela recebe essa direção, e todos aqueles que são como chaves nas mãos de Deus, receberão uma direção de Deus dessa maneira. Todos aqueles que são uma arma na mão de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, eles deverão tomar um cuidado no seu caminhar. Eles deverão tomar um cuidado na sua caminhada, porque eles serão de extrema importância para o reino de Deus. Como o próprio Saulo, que foi escolhido. E Saulo, ele tinha uma característica no seu interior, e era totalmente verdadeiro e intenso no que fazia. Por isso Deus escolhe Saulo, e não importa o seu passado de matador de cristão. Ananias até fica com medo de falar: mas Senhor, você conhece Saulo, Saulo é matador de cristão. Não, vai lá, não temas de orar por ele, porque ele é muito importante para o reino, e ele saberá quão bom será sofrer pela minha obra. Sim, pessoas que são como uma chave na mão de Deus. Essas pessoas têm que ser separadas e se alinhar a Deus. E sabe aquela chave quando você faz a cópia? Tem uma chave mestre, né? E você pega uma chave que nunca foi cortada, e você põe a modelo e põe lá na máquina para ir cortando, e vai moldando ela para que ela venha a ser igual a chave, para que venha abrir a mesma porta dela. Cristo é a chave principal. Ele é a chave principal. E para que eu hoje venha abrir as portas que Deus quer abrir, eu tenho que moldar meu coração, meu interior, a exemplo de Cristo, para que eu venha também ser uma chave na mão de Deus para abrir portas e para ativar pessoas nos dias atuais. Ativar pessoas para o reino de Deus. Aquele povo estava totalmente afastado de Deus, totalmente longe. Então Deus estava resgatando o caráter daquele povo a Deus. Deus estava resgatando, sabe, uma intimidade com Ele. E esse povo tinha que se afastar de tudo que aquele povo achava que era comum e natural, e tinha que viver uma vida radical em Deus. E Deus está procurando nos dias atuais, num dia que as pessoas não vivem mais a palavra de Deus, pessoas que vivam uma vida radical em Deus. Não estou falando de pessoas que são fanáticas. Tenho pavor de gente fanático. Pavor, porque o fanático só ele está certo. O fanático é ralado, não é? Mas Deus está procurando pessoas que vivam uma vida pessoal com Deus. É Ele Deus, uma vida radical com Deus, que não negocie sua fé em Deus. É esse tipo de igreja que será como uma chave nas mãos do Eterno, para abrir porta, que Ele quer abrir portas aqui na terra, e pessoas que vão ativar outras pessoas, porque serão como instrumento nas mãos de Deus para algo no seu reino. Quem pode entender isso, diga amém. Mas o que me chama a atenção aqui em toda essa história não foi Sansão ter nascido de uma mulher que era estéril, porque isso aí é um grande milagre. Manoá sabia que isso era um milagre. Manoá sabia que algo de Deus estava acontecendo ali,
porque sua esposa era estéril. E os dias que Manoá estava vivendo eram dias terríveis, como nos dias atuais, como na época de Moisés. Por quê? Porque filho sempre foi herança do Senhor. A Bíblia fala, vê lá Salmos 127, Max. Salmos 127. Os filhos sempre foram herança do Senhor. Mas por um período de tempo, como lá no Egito, Faraó, ele tem uma típica revelação, entendimento, que o povo hebreu era um povo que poderia se fortalecer e fazer uma guerra civil dentro do Egito. Então que ele determinou que morresse todos os meninos, as crianças que nascessem menino, né? Jecobede, qual é o nome da mãe de Moisés? Esqueci o nome da menina, da bichinha. Qual é o nome? Joquebede, nem Jecobede, nem Jequebede. Como é que é, Maxi? Joquebede. Meu Deus do céu, que luta. E olha, antes de vir aqui para cá, para a igreja, eu treinei Joquebede. Tropecei e esqueci. Joquebede, a mãe de Moisés. Ela, naqueles dias, não era muito comum se ter filhos, porque quem tinha filho menino e não tinha como saber, até hoje não tem como saber como, as vovós dizem que é possível sim, você burlar e saber como se ter menino ou menina. Eu não vou dar aqui um negócio aqui que está na live aqui, mas as mais antigas sabem, né? Faz tipo uma lavagem depois lá e tal, tudinho, com vinagre, sei lá, uma coisa assim, né? E o espermatozoide macho parece que é um pouco mais fraco do que da menina. Parece que o espermatozoide macho, ele é muito mais rápido, mas também muito mais fraco. E o da menina é lento, mas forte. Uma coisa assim. Aí tem como burlar e saber se você vai ter filhos, menino ou menina. Mas naquela época não tinha essa sabedoria popular dos dias atuais. E ela teve um menino, e ela escondeu o menino. Por quê? Porque se nascesse menino naquela cultura, naquela época, naquele tempo, o menino seria jogado no rio Nilo, e os crocodilos se alimentavam das crianças. Muitas crianças morreram no rio Nilo, e era uma grande comoção no meio do povo hebreu. E todos tinham medo de ter filhos naquela geração. E filhos sempre foram herança do Senhor na vida daquele que recebe. A herança não é minha, a herança é do Senhor, e eu cuido de uma herança que é de Deus na minha mão. Filhos são herança, então não tenho que ter medo de ter heranças de Deus, de cuidar da herança do Senhor. E se a herança é do Senhor, Ele nos dará o livramento, nos dará a provisão de cuidar. Mas aquela geração era uma geração que diz, não está mais na moda ter filhos, mas Joquebede teve uma criança. Outro dia eu vou pregar sobre Joquebede. Ela escondeu a criança por 3 meses, depois não consigo mais esconder, e entregou ao Senhor, e Deus cuidou do seu filho, como Deus cuidará dos seus filhos também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu estou profetizando, Deus cuidará dos seus também. Amém, Jesus. Bem forte as palmas para Jesus, irmãos. Sim, a Bíblia diz, escute agora, que na época de Manoá, não era muito comum ter filhos, pela crise econômica que estava estabelecida, pela perseguição dos midianitas, ninguém era dono de si. Mas Manoá se interessou, mas não se interessou para realizar um desejo próprio. Manoá aqui ó, Salmo 127, põe desde o primeiro, versículo 1. Isso, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E outra tradução, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles
a que Ele ama. E aqui ele fala aqui, outra tradução fala comer pães de dores, né? Trabalhar arduamente e comer pães de dores, fala a respeito de você se matar para comer, será inútil. Fala também de você economizar para ter alimento, ou para ter sustento. Comer pães de dores é você certamente comer o que você não queria comer, para economizar. Eu quero comer carne, mas hoje eu vou ter que comer um ovozinho frito, nada contra o ovo, mas eu queria comer carne, mas eu vou comer ovo para economizar, né? Porque o Senhor dá o sono aos seus filhos, é Deus quem sustenta. Você pode até ter, sabe, cerca elétrica, você pode ter muros, você pode ter o que for na sua casa como uma segurança, mas nunca a nossa confiança tem que estar em tudo isso que nós temos de utensílios na nossa casa. Sempre a nossa confiança tem que estar no Senhor, né? E não é porque a minha confiança também está no Senhor que eu vou dormir de porta aberta, não, vou fechar a minha porta também, porque eu não posso tentar o Senhor meu Deus, mas eu posso ter todo tipo de segurança, carro periculado, blindado, mas a minha confiança não está em nada disso. Sempre minha confiança se voltará ao Eterno. É Ele que nos guarda. O Senhor é a nossa sombra à direita. É Ele quem nos guarda. Então, os filhos, versículo 3, são herança do Senhor. É dele, né? Uma recompensa que Ele dá. É privilégio cuidar de filhos, porque eles são dele, e Ele me dá como uma missão cuidar dos filhos que são dele. Aí diz aqui mais embaixo, versículo 4, como flechas das mãos do guerreiro. Outra tradução fala valente, são os filhos nascidos na juventude. Outra tradução fala os filhos da mocidade. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Como bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A aljava é aonde se põe as flechas. O guerreiro põe as flechas na aljava, e quando ele vai tecer o arco, ele pega a flecha da aljava e tece o arco, e ele mira na posição que ele quer jogar a flecha. E quando o guerreiro, o valente, ele entende que a flecha alcançou o alvo, é quando ele solta. Essa é a missão que você e eu temos, de dar direção para os nossos filhos, e quando entendermos que foi dada a direção para eles, soltá-los e acreditar que Deus vai fazê-los alcançar o alvo, o ponto. Quem está entendendo, diga amém. Como flechas nas mãos do guerreiro é o filho da mocidade. Os nossos filhos, eles têm que ser treinados e direcionados para onde eles devem ir no Senhor. E é o que me chama a atenção no versículo 8 do capítulo 13 que nós lemos aqui. É quando Manoá, ele descobre que o anjo aparece à sua esposa. A Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 13 de Juízes: então Manoá orou ao Senhor: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ah, Senhor, eu te rogo. Olha que Manoá ora: eu te rogo que o homem de Deus que enviastes venha ter conosco. Ele não fala venha ter comigo, venha ter conosco, porque Manoá precisava que Deus falasse com eles, porque tem marido e mulher. Não é importante só a mulher, não é importante só o marido, são os dois que são importantes na criação de uma criança. Eu te peço que o Senhor venha ter conosco, não somente com ela e nem somente comigo, mas conosco. Que o Senhor esteja conosco outra vez e ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Mas a gente já não tinha falado, mas há uma importância de estarmos congregados para receber a direção de Deus. Há uma importância de estarmos congregados.
Quando a Bíblia fala sobre a mulher, repito e falo de novo, se refere à igreja. Então ele diz, quando estiver congregando, fale conosco. Por quê? Por que Deus tem que falar com você nesse ambiente? Porque é diferente de você assistir o culto numa live, é muito diferente de você assistir o culto por uma televisão. Aqui o propósito é maior, aqui você é contribuinte para que Ele venha estar presente, porque Ele só se faz presente no meio de pessoas, quando essas pessoas têm um objetivo comum, de todos eles estar ali em nome dEle, para adorá-lo. Ele se faz presente no louvor, se faz presente na adoração, e quando Ele se faz presente, como na casa de Lázaro, todos se sentam para ouvir o que Ele tem a falar conosco. Então é por isso que o culto começa com um louvor, e é importante você e eu participarmos do louvor, porque no louvor todos nós contribuímos para que Ele venha. No louvor estamos dizendo, estou te adorando para que tu venhas, estou te adorando para que o ambiente venha a ser mudado, estamos te adorando nesse lugar, para que esse lugar se torne santo, porque o Senhor está aqui entre nós, no meio do louvor, no meio da adoração. Aleluia! E quando o Senhor se fizer presente, eu quero sentar para ouvir o que o Senhor tem a falar para mim nesses dias. Por isso que o culto começa com louvor, porque a única coisa que atrai a Deus são pessoas unidas em nome dEle e adorando a Ele. Então Ele se faz presente nesse ambiente. Venha conosco. Eu te peço que o Senhor venha falar conosco, venha de novo mandar aquele homem de Deus para falar conosco. Sabe por que Manoá está dizendo isso? Porque aquela sociedade é igual à sociedade que estamos vivendo, uma sociedade que qualquer coisa faz você separar. É só você observar a história de Sansão, como foi que ele casou com uma filisteia e se separou dela, uma coisa banal, casou com ela, e o homem deu a esposa dele para o padrinho dele. Meu Deus, que loucura! Aquela sociedade estava perdida, casamento tinha perdido o seu valor real, porque casamento simboliza exatamente a aliança da igreja com o noivo, que é Cristo. Isso não pode ser banalizado. O seu casamento aponta para o casamento que vamos ter no último dia. Então esse casamento não pode ser rompido, essa aliança não pode jamais ser quebrada, jamais. Então ele diz, fala conosco como devemos nos unir para cuidar da criança. Sabe o que Manoá estava dizendo? Eu não quero estar perto dela só porque eu amo ela, mas eu quero estar com ela por causa dessa criança. Porque vai vir dias de crise, e qualquer crise vem nos casamentos nos dias atuais. E quando você não sabe qual é o teu propósito, junto com a sua esposa, junto com o seu marido, vocês se separam, porque acham que só porque a crise chegou no casamento, você não precisa mais estar com essa mulher, você não precisa mais estar com esse homem. A primeira coisa que se fala é separar, mas você tem que lembrar que quando você tem filho, você tem um compromisso, é uma herança do Senhor, e essa criança precisa do homem e mulher, marido e mulher juntos para cuidar dela. Sim, a família não pode ser banalizada, o casamento não pode ser banalizado. Você não pode se separar só porque acabou o amor pelo cônjuge. Existe algo mais profundo de estar junto. Filhos, os filhos nos unem no Senhor. Você tem um compromisso com Deus. Você tem um compromisso com Deus, então você não pode se separar, meu irmão, ainda mais quando você tem filhos na jogada. Ele é do Senhor. Fala para nós, para que a gente venha se alimentar disso, para que esse propósito, esse encargo, esse serviço, esse compromisso, essa responsabilidade venha nos manter sempre unidos. Mesmo em meio à crise humana, mesmo quando o casamento é banalizado, que esse serviço, esse compromisso com o Senhor, com essa criança, venha nos manter unidos. Como devemos cuidar dessa criança? Fale de novo para nós. E o anjo veio, e a Bíblia diz, irmãos, meu Deus, eu não sei se vocês estão sentindo uma glória nesse lugar. Um temor de Deus entrou nesse lugar, pode ter certeza, irmãos. Meu Deus, e a Bíblia diz que Deus ouviu a Manoá, versículo 9, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher.
O anjo veio de novo. Por que Deus não esperou eles estarem juntos? Deus se manifesta sempre à mulher. É a igreja que Deus vai se manifestar. Você quer ter a direção de Deus? Una-se à igreja. Na verdade, eu vou falar algo interessante hoje. Vocês sabem que eu sou um cara muito light. Eu sou um cara muito totalmente light. E digo que não sou dono de vocês. Vocês podem visitar qualquer igreja, é verdade. Mas, primeiro, cresça em Deus. Amadureça em Deus para começar a querer visitar a igreja. Sabe, eu tiro... Escute o que eu vou dizer. É um conselho, não é uma ordem. É um conselho que eu dou. Sabe, quando a planta está começando a crescer, não é bom ficar mexendo dela de um lugar para o outro que ela morre. Deixa ela se fortalecer, para aí depois você tirar aquela muda e plantar exatamente onde ela tem que ser plantada. Que quando está pequeno demais, se mexer, morre. É muito melindroso, muito sensível. Um bebê é muito sensível, né? Então tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê? Cá entre nós, irmãos, nós estamos vivendo uma época em que o evangelho está sendo banalizado. As pessoas estão vivendo o evangelho de uma maneira corriqueira, da sua própria maneira. Por quê? Porque poucas pessoas têm tomado a atitude de Manoá. Fala para mim como eu tenho que viver nesses dias. Fala para mim como que eu tenho que viver obedecendo ao Senhor e qual é o meu serviço no Senhor. São poucas pessoas que pedem para que Deus revele o que Ele quer fazer através de você nesses dias. São poucos pastores que estão pedindo isso para Deus. O que o Senhor quer falar hoje? São poucos ministros que quando vão ministrar, perguntam para Deus: Deus, qual é o louvor que te agrada hoje? Qual é a adoração que o Senhor quer receber? Às vezes a gente tem que sair do tradicional. Isso aqui os meninos já estão sabendo disso, já conversei com eles sobre isso. Às vezes é bom e importante sair do tradicional. E nem fiquem com raiva. Os ministros de louvor, por favor, nem fiquem com raiva se vocês ensaiaram algo, mas na hora do culto, alguém que vai ministrar dizer assim: não vai ser nada daquilo que a gente ensaiou, não, é outra coisa, porque o louvor é para Ele, a glória é para Ele. Então tem que perguntar o que Ele quer. Quantas vezes já não subi no altar com uma mensagem pronta, quando eu subo no altar, não é mais aquilo, porque de repente o que estava pronto foi para mim, para um momento, mas o que eu subo no altar é outra coisa que Deus quer falar para este momento. Mudar, meu irmão, é ser guiado pelo Espírito Santo, é ser orientado. E poucas pessoas nos dias atuais estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. Cuidado, porque senão você vai ouvir muita coisa por aí que vai confundir você, vai confundir a tua cabeça. E como diz em Tessalonicenses, nós temos que ouvir a tudo e reter somente o que é bom para nós. Só que quem está começando agora vai ouvir tudo e vai acabar retendo tudo. Eu posso dizer que os filhos dessa comunidade são, como é que eu posso dizer, inocentes na fé, porque vê o seu pastor como um homem de Deus, e vai achar que todo lugar que vai, ali é um homem de Deus que está lá em cima, e tudo que ele falar eles vão acabar guardando no coração. Quantas vezes já não tirei do coração de muita gente que foi fazer visita no lugar: pastor, mas falaram assim, assim, assim. Eu falei: meu filho, peraí, bora na Bíblia, está aqui. Vai desconstruir o que nós temos construído aqui. Então cuidado quando você for visitar, muito cuidado. E outra, tem muito homem de Deus que não quer viver para o reino, não quer viver para si mesmo. Eu vou falar: se te ver lá e ainda souber que você é cria daqui, vão fazer de um tudo para te tirar daqui. Não porque gostam de você, mas só para tirar daqui. Não é porque querem cuidar de você, mas é que às vezes tem uma indiferença, sabe, sei lá, e quer tirar você daqui. Isso não é a primeira vez, na segunda vez, já aconteceu várias vezes. Se você passar por lá e você for uma pessoa, um católico que seja, não, tudo bem, mas se souber que é filho do Andrade, vão cair em cima de você para tentar tirar você daqui. É uma maldade no coração. Eu estou falando isso aqui abertamente a vocês, para abrir os olhos de vocês. Quem está entendendo? Cuidado. E o meu conselho hoje: te amadurece em Deus, te fortalece em Deus, para você ser maduro o suficiente para quando você ouvir baboseira, você dizer assim: não, mas não é o que o meu pastor fala.
Vou ficar com o que o meu pastor me diz, porque só quem tem o poder de pastorear você é aquele que você respeita com a maneira como ele caminha em Deus, com aquilo que ele carrega em si. Só quem pode fundamentar algo em você é aquele que você respeita pelo que ele carrega dentro dele. Se você não conhece essa pessoa, então essa pessoa não tem poder de mudar suas convicções sobre o Evangelho de Deus. Jesus, quando falou de fundamentar alguém, ele falou: se você tiver fé como o grão de mostarda. Quem é que dá direção, quem é que dá referência? O grão de mostarda. E por que ele fala do grão de mostarda? Se você tiver fé como o grão de mostarda, você dirá a esse monte: sai daqui e lança-te ao mar. E assim será feito. O que Jesus estava dizendo? De fundamentar pessoas. Ele não está falando de milagre externo, ele está falando de milagre interno. Como assim, pastor? Porque o grão de mostarda, ele sabe quem ele é em Deus, e Deus sabe que ele é subserviente a ele. É pequeno, mas quando plantado se torna grande, não para si mesmo, mas para obedecer a Deus e se tornar repouso das aves. O grão de mostarda é pequeno, mas quando plantado, ele sabe quem ele é em Deus, ele sabe a sua missão em Deus, o seu serviço em Deus, e o seu serviço não é viver para si mesmo. O serviço da mostardeira é se tornar abrigo para as aves, porque Deus é quem cuida das aves. Então a mostardeira, ela é serva no reino de Deus, no serviço ao Senhor, quando ele governa a terra. Olha aí. Olha para ela, seja igual a ela, tenha fé como um grão de mostarda. O que quer dizer isso? Porque se eu creio em Deus como um grão de mostarda, você vai ter crescimento em Deus, você vai crescer em Deus. Não importa o seu tamanho atual, o importa é o seu propósito, e o teu propósito vai te fazer crescer em Deus, não para você mesmo, mas para trabalhar e fazer um serviço ao Senhor. E esse trabalho, se for para me desfundamentar aquilo que eu acredito e ser colocado aonde jamais alguém pode acreditar, então assim será feito. Porque ele fala: como grão de mostarda, se tiveres fé, dirás ao monte. Te desfundamenta aqui. Quem é o monte? Eu, nas minhas convicções. Eu sou a muralha, eu sou o monte. As minhas convicções. Se tiver de fé como um grão de mostarda, você vai acreditar em abrir mão de tudo aquilo que você acredita, na tua firmeza, onde você está sustento, na tua firmeza, no teu coração, no teu pensamento. Você vai se desfundamentar em tudo que você acredita e vai acreditar no que eu estou falando. E se eu disser que pau é pedra para você. Se eu disser que você vai estar sustento no mar, você vai se sustentar no mar, porque eu estou dizendo, porque a fé me faz me crer em Deus e confiar nele e fazer conforme ele manda, não conforme o meu pensamento acha que é o correto. Eu vou me desfundamentar. Se você crer como um grão de mostarda, dirás à amoreira: desarraiga-te daqui. Porque a amoreira, ela consegue ter vida no solo. Mas se você crer como grão de mostarda, então você dirás à amoreira: desarraiga-te daqui e lança-te no mar, e assim será feito. É pessoa que crê tanto em Deus, que tem uma qualidade em Deus, que entendeu quem é em Deus, que vai se desfundamentar em tudo que acredita e vai começar a viver uma nova vida, porque Deus falou. O milagre não é externo, não é casa própria. Fé como um grão de mostarda não é crer em carro novo, não, mas é em crer de mudança de coração, mudança de postura, mudança de mentalidade. Porque Deus falou, vou fazer. Porque Deus falou, vou viver. Quem está entendendo? Por isso é importante, cuidado. Aonde você está indo? Qual o ensinamento que você está recebendo? Porque Manoá, ele recebe a direção, ele pede para Deus: Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo, mas não estava com ela o seu marido Manoá. Porque se você quer saber a orientação de Deus, caminha com a igreja. Quer saber o que Deus está falando para esses dias? Caminha com a igreja. Te alia, procura um homem de Deus, uma mulher de Deus que você confie, observe a vida dele, veja se ele ou ela vive o evangelho, o reino de Deus, e segue esse homem de Deus, e pronto, acabou. Vai à igreja. Você que está assistindo essa live, escute, procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, acredite no que eles estão vivendo, observe a vida dele e siga as orientações.
Porque se você não fizer isso, você vai se complicar. É como uma pessoa que está doente, vai atrás de um médico e recebe dele uma orientação. Aí diz, não, vou atrás de outro médico. Recebe uma outra orientação. Você vai ter que escolher qual a bula, qual a receita que você vai seguir. Você não pode viver as duas receitas. Você vai ter que escolher uma receita, você vai ter que acreditar em um médico, você vai ter que confiar nele, você vai ter que se entregar àquele médico e dizer, esse médico, eu gostei dele, esse médico falou no meu coração, eu acredito no que ele falou, e segue essa receita que vai dar certo. Para de ficar na beira, em cima do muro. De repente tem alguém me visitando hoje aqui, mas se você tem a sua igreja, volte para a sua igreja. Sim. Ou se você não quer mais estar lá, não, pastor, eu não quero mais estar lá, eu quero caminhar aqui. Então para com esse negócio de ficar andando de igreja em igreja. Te firma no lugar, te decida. Decide, meu irmão, porque tua vida vai ser complicada. Uma hora tu vai estar na frente, outra hora tu vai estar atrás, uma hora tu vai estar na frente, outra hora tu vai estar atrás. Decida-se quem você vai seguir. Se é um homem de Deus mesmo, que vive debaixo do governo dele. Se você não vai ser fantoche na mão desse homem de Deus, mas se você vai ser guiado pelo Espírito Santo, pela voz de Deus que sai da boca desse homem de Deus, ou dessa mulher de Deus, porque tem pastoras por aí também. Diga glória a Deus. E quando vier a crise, não saia, fique lá, porque a crise vai ter em qualquer relacionamento. A crise vai provar se você é fiel ou não, porque a fidelidade só se prova no dia da crise. A canção da Ludmilla já dizia, né? Amigos se fazem em tempos de paz, mas é na angústia que se prova o seu valor. Quem está entendendo, diga amém. Amigos se faz em tempos de paz, mas é na angústia que se prova o seu valor. É no dia mau que você vai provar que você é fiel. Amém? Então o homem apressou-se a mulher e correu para dar notícia ao seu marido. E quando eu vejo essa mulher correndo a dar notícia, eu lembro de Maria Madalena, que é a própria igreja, que corre para dizer para os discípulos a boa notícia de que Jesus ressuscitou. E ele, Pedro, João, sai correndo para ver se é verdade mesmo. E Manoá, a exemplo de Pedro e João, sai correndo apressadamente. Para onde? Para onde o homem se manifestou, no campo. É onde a igreja está. Tem que ir para lá. Vai ter que ir para lá, né? Então o Manoá se levantou e seguiu a mulher. Nunca, que na cultura bíblica, um homem segue a mulher, a não ser que se essa mulher for a igreja. Nunca, jamais. E veio aquele homem e lhe disse, és tu que falou a esta mulher? E ele respondeu, sou eu. Quando o texto fala sou eu, nenhum judeu diz sou eu, ou eu sou, porque o grande eu sou é somente Deus. Sou eu. Então é o próprio Cristo. Então disse Manoá, quando as tuas palavras se cumprirem, qual será o modo de viver do menino e qual será o seu serviço? Manoá está dizendo, quando se cumprir o que tu vais falar, vai estar falando, qual será o modo de viver do menino, qual será o serviço? Por que Manoá perguntou isso? Porque ele vai se adequar à vida, à própria vida, de acordo com aquilo que o menino tem que viver. Você sabe que na cultura passada, na geração passada, as meninas, elas eram educadas para serem da casa, do lar, e elas casavam e eram uma exímio dona de casa. Mas as meninas da geração de 90 para cá, são as meninas que são educadas para estudar, para arrebentar, mas é fora de casa. Salvo aquelas que são educadas por uma mãe que foi educada tradicionalmente, ou com uma avó que trabalha muito em casa, ensina também o ensino de casa, ela consegue vencer tanto fora como dentro. Ela chega em casa, arrebenta fora e arrebenta dentro de casa. Mas o normal é geralmente as moças de hoje em dia, se você rapaz quer casar uma moça dos dias atuais, geralmente, toda regra tem sua exceção, geralmente, essa menina foi ensinada a arrebentar fora de casa. Se você quer alguém que arrebente em casa, você vai ter que contratar alguém para arrebentar em casa, porque ela mesma foi educada para arrebentar fora de casa, na vida profissional, fora do lar. Quem está entendendo, diga amém. É muito difícil. Muito difícil. Na verdade, a geração de hoje, de 90 para cá, é uma geração de gente cansada. Eu sou assim, viu, cansado.
que tu fez? Nada. Eu estou cansado, meu Deus, uma canseira que não acaba nunca. Ainda mais agora com menino, né, com criança nascendo aí. Ficou assim, Bruno, quando a Bruna estava grávida. Cansado, uma moleza, parece que eu estou com quebrante de feiura. Mole, meu Deus do céu. Para levantar o telefone, toca de madrugada para orar. É uma guerra levantar de madrugada para orar. Ai meu Deus, que luta. Mas a geração essa nova geração é uma geração que vive cansada, trabalha no computador, está cansado, não faz serviço braçal. Mas a geração antiga não, trabalha o dia inteiro nos baixos do sol, carregando pedra, e chega e ainda vai trabalhar dentro de casa, ainda vai fazer serviço. É uma loucura. Cuidado, porque observe com quem você está casando, porque existe filhos maternos e filhas paternos. Que é isso, pastor? Se o menino foi educado pela mãe, então logo a sua mentalidade será igual a de uma mãe. Vai sempre esperar pelo marido, ou que alguém faça alguma coisa dentro de casa. É por isso que a moça casa com o rapaz nos dias atuais. Ele não sabe trocar lâmpada, ele não sabe trocar o gás, ele não sabe serviço hidráulico de pia, de encanamento, não sabe nada. Tu não vai fazer não, e da espera que a mulher faça. O que tu não faz, amor? Porque a vida inteira foi a mãe dele quem fez. São filhos maternos, que ele não sabe fazer nada, e ainda espera que ela faça. E às vezes a moça é criada por um pai que toma frente de tudo, né? Tem pai e mãe, tem uma vida equilibrada, né? Então ela, como filha, ela sabe que é o marido, então ela vai viver a vida inteira cobrando. Tu não faz, eu não aceito, não. Vai acabar separando, porque ela vai viver a vida inteira reclamando: não aceito, tu tem que fazer. Não, homem, não pode, um homem desse tem que fazer, porque ela entendeu a vida inteira que quem fazia sempre foi o pai dela, mas ele entendeu que sempre foi a mãe, então ele é muito descansado, né? Vai na feira, foi sempre a mãe que foi, então ele vai esperar que a esposa vá comprar comida de casa, e ainda faça em casa a comida, sim, porque ele é materno. Agora tem filhas que é paterno, que é o pai que educou ela, e ela não espera por ninguém não. Se é para fazer o cimento rápido, ela até cimento faz, e se é para pintar a parede, ela não espera por ninguém, já está aí pintando a parede já. Ei, menina, até doida? Não esperar por ninguém não, quer ver? Espera aí. Sou doida mesmo, sou moleca doida mesmo, porque é filha paterna, ela não espera por ninguém, ela mesmo faz. Quem está entendendo, diga amém. O que Manoá estava querendo? Mudar a sua vida, para que educar esse menino para viver uma vida com Deus, e uma vida de serviço a Deus. Então Manoá ia mudar a sua rotina, para que essa criança continuamente visse seu pai, a sua mãe, vivendo uma vida numa sociedade que não vivia mais para Deus, mas vivendo para Deus. Por isso que a mãe tinha que ter uma mudança na sua vida, na sua dieta, para ter essa criança, porque a criança, ela recebe a genética de tudo que você come. A pessoa que bebe quando está grávida não pode mais beber, não pode, porque a criança vai receber aqueles nutrientes ruins da bebida, do cigarro, da droga, que seja. É um crime até fumar estando grávida, é um crime, porque a criança recebe toda aquela maldade dentro dela. Não vai beber bebida forte, e nem vinho, que é a cultura do judeu. Vocês vão se afastar da cultura dos homens. O que Deus estava dizendo? Vocês vão viver uma vida voltada pelo governo do céu, para mudar a mentalidade da sua geração. A primeira mentalidade que vai ser mudada é dentro de vocês, na igreja, nos filhos que vocês vão gerar, na sua casa. E depois disso, toda uma geração será mudada pela vida desse rapaz, Sansão. A vida de uma geração será mudada pela vida dele. Mas primeiro, os pais dele têm que mudar a sua própria vida. Sabe o que eu vou dizer? Sabe o que eu entendo com isso agora?
Nós temos que respeitar o ensinamento que os nossos pais na fé nos deram na década de 70, na década de 80, na década de 90, homens e mulheres de Deus que pagaram o preço da oração, dizendo: Deus, dai-nos a direção de como vamos viver os dias que estamos vivendo hoje, dai-nos a direção, e nós não devemos rejeitar o ensinamento que foi nos dado naquela geração, porque a geração que estamos vivendo é uma geração que tudo pode. E a igreja do Senhor não é igual a qualquer um desse mundo. Nós somos diferentes, nós temos que influenciar esse mundo e não ser influenciado pelo mundo. Saiba que essa é a missão da mulher. Essa é a missão de Manoá. Essa é a missão de Cristo, é a missão da igreja. Dar frutos, que esses frutos, esses filhos venham ser educados por uma chave que vai ser modelo para que a chave seguinte que venha viver o mesmo modelo de vida, de separação do costume deste tempo, deste mundo, sabendo que na sua mão tem uma chave, que essa chave tem que ser criada, fundamentada em Deus, porque essa chave será instrumento nas mãos de Deus para fazer coisas extraordinárias na nossa geração. Eu tenho vivido uma vida que eu poderia fazer muita coisa, mas eu não faço, porque eu entendo que eu sou uma chave na vida de vocês, um modelo de viver na vida de vocês, que vocês têm que olhar para esse modelo e seguir esse modelo de vida, de abrir mão, de abdicar de muita coisa, para viver algo em Deus, no Senhor, para pedir para Deus: revela-me o teu querer para esses dias, revela-me como eu tenho que educar esses filhos na fé, porque vocês são meus filhos. Como será o modo de viver e qual será o serviço dessa igreja em Santa Isabel? Me revela, porque eu vou adequar a minha vida nesses termos que o Senhor disser, para que quando eles forem crescendo, eles venham olhando para mim e venham entender que eles são desse jeito, eles nasceram para viver dessa maneira, não para olhar para fora da igreja, mas para olhar para dentro da igreja e viver o modo que essa igreja tem seguido a orientação de Deus, para que ele venha viver diferente que lá fora tem vivido, para mudar a história lá fora. As pessoas lá fora precisam da igreja para ter a libertação. Aquela geração precisava de Manoá, da sua esposa, de Sansão, para viver um dia de livramento. A libertação dessa geração vem através da igreja. A resposta para essa geração vem através da igreja. A direção para essa geração vem através da igreja. E é por isso que eu tenho que estar atento. Qual é a maneira e qual é o serviço, como devo viver e qual é o serviço dessa criança, porque eu vou me adequar nesses termos, eu vou viver nesses termos. O que Manoá fez, nós devemos fazer, irmãos. Buscar no Senhor como eu devo caminhar. Eu não tenho que caminhar como todo mundo caminha, como a mamãe dizia antigamente: mas todo mundo tem celular. Mas tu não é todo mundo. Mas todo mundo faz isso, mas você não é todo mundo. Quem nunca ouviu isso da mãe? Mas você não é todo mundo. A igreja do Senhor não é todo mundo. Nós somos separados. Está difícil de dar um glória a Deus e aplaudir Jesus. Eu concordo com vocês. Mais forte para Jesus. Não somos todo mundo. Nós somos separados. Nós somos uma nação eleita, geração formada em Cristo, e temos que receber a direção dele. E essa igreja, como igreja de Santa Isabel, como parte da igreja de Deus, tem que orar no Senhor, se posicionar no Senhor e rogar a Deus como eu tenho que viver, o qual me revela a maneira, um modo de viver, qual é o meu serviço, qual é o serviço daqueles que vão vir através de mim. Me revela, porque eu vou viver nesses termos. Sim, irmãos, porque como corpo de Cristo, nós somos a igreja. E eu não posso estar fora do corpo, porque ninguém tem vida, nenhum membro tem vida em si mesmo, se não estiver ligado ao corpo. E por que o corpo tem que estar unido? Porque esse corpo é guiado pela mente que é Cristo. Se o meu dedo faz isso, é porque o meu dedo está ligado a um corpo, que está ligado a uma mente. A direção vem da mente, para que eu venha fazer isso. A direção vem da mente, para que eu faça isso. Mas para que você venha receber a direção, você tem que estar ligado a um corpo, que é a igreja. Você tem que estar ligado a um corpo.
Você tem que entender de que tipo de corpo você faz parte, dos membros superiores. Mão, mas qual membro superior desse corpo você é? Eu sou mão. E da mão, quem você é? Eu sou o dedo, o menorzinho de todos, eu sou o polegar. Entenda qual é a sua função, qual é o seu serviço no corpo. Para que você venha desenvolver um serviço a Deus. Você não é todo mundo, você é diferente, você é separado. E na multidiversidade, nós temos a unidade em Deus. Nós temos a unidade no Senhor. Quem pode entender isso, diga amém. Chegou alguém para o culto das 7h30? Eu vou levar adiante, né? Alguém vai sair na chuva correndo? De manhã eu terminei o culto, eu falei, graça do Senhor Jesus, amor de Deus Pai. Aí, amém, vamos em paz, Deus abençoe, uma semana de bênção. Coloquei um microfone aqui. Quando eu voltei, gente, não tinha mais ninguém na igreja. Eu falei, meu Deus, cadê o povo? Teve irmão que já recebeu a bênção apostólica lá na porta. E quando eu voltei, já tinha irmão com a moto já na rua e fechando a porta. E saindo de moto. Eu acho que o pessoal foi para a praia. Eu acho que o pessoal foi para o Igarapé. Só pode. Eu vou começar a orar ao Senhor para começar a chover 1h da tarde. É a hora que o pessoal volta para casa para ir voltar para o culto. Porque se der sol até 4 da tarde, a galera está no sol lá. Gente, o que eu vi de pessoas em Salinas. Acabou o vírus, gente. Eu acho, acabou o vírus e o povo está cheio de dinheiro. Não é possível, vou arrebentar na oferta hoje. O povo tem dinheiro, gente. O povo está com dinheiro. É muito carro. Ninguém consegue atravessar essa BR. É carro vazando. Meu Deus do céu. O povo está com dinheiro, né? De manhã até falei aqui que nós somos uma igreja que não mete pesado, não fala pesado em negócio de dízimo e oferta. Já repararam isso? É verdade. Nós não batemos forte sobre dízimo e oferta, porque cada um tem que contribuir conforme propôs no seu coração e com alegria. Ninguém pode fazer isso com tristeza. Se quando o pastor começa a falar de oferta você fica triste, então não é para você. Mas se não é para você, então você também não faz parte do corpo de Cristo. É porque isso é sinal que você ainda não faz parte de um corpo. Você não tem responsabilidade em um serviço no corpo de Deus. Vocês estão entendendo? Porque a melhor coisa que tem para um menino que amadurece é a primeira vez que ele contribui. Até hoje eu me lembro, a primeira vez que eu contribuí e comprei alimento, ajudei a comprar alimento na minha casa. Me lembro desse primeiro dia. Eu me senti homem, me senti macho, sabe? Melhor do que quando você tinha boró na carteira. Lembra do tempo do boró? Muito melhor, sabe? Quando você contribui, aí teus pais, eles dizem para você: caramba, mano, olha, tu é fera, tu já é macho, já é homem. A gente fica todo posudo, né? Me senti muito bem na primeira vez que eu contribuí. É um prazer poder contribuir, ser um contribuinte do reino de Deus. Na verdade, se você é membro de uma casa, que essa casa tem um conforto maravilhoso, ar-condicionado, som de primeira, e você não contribui em nada para que isso venha a permanecer, ser oferecido, então você é uma pessoa muito injusta. Você vive de algo que você não contribui. Deixa eu tomar água aqui. Tomar água para descer redondo, para não falar muita coisa. Mas a verdade é essa. É muito injusto você fazer parte, você usufruir de um ambiente que você não contribui em nada nesse ambiente. E às vezes ainda exige, está muito quente hoje. Tem que melhorar a temperatura, está muito quente. Ainda exige e não é contribuinte desse reino, para que tudo isso aconteça. Quem está entendendo, pastor? É só um negocinho, só um toquezinho, entendeu? Eu não estou falando de algo espiritual, eu estou falando de algo natural. É sério que aquelas crianças foram na chuva? Vocês estão ouvindo alguma coisa aí, gente? Os pais estão vendo aí que essas crianças saíram na chuva correndo. Foram para onde essas crianças? É sério?
que os obreiros deixaram sair, porque meu filho não sai do... Cadê meu filho? Está no escritório, está aqui. Ele não pode sair do meu olhar. Se eu ver, ele vai fazer, ei, volta. Não, volta. Porque nossos filhos são a herança do Senhor. É sobre isso mesmo que eu estou pregando hoje, irmãos. Não tire o olho dos seus filhos. Está entendendo? Eu não posso compreender porque eu sou assim. Uma criança de 9 anos não pode ir na taberna sozinho. Uma criança de 10 anos não pode sair sozinho, sem a supervisão de um pai. Você é o tutor dessa criança. Você é o responsável por essa criança. Essa criança não pode ficar sem o teu olhar. Eu sou de uma época que eu brincava na rua. Eu sou numa época que eu brincava de cueca na rua. E a minha cueca ainda tinha aquele bojo na frente de super-herói. E quando eu não tinha o que fazer, eu colocava a mão naquele bojo e ficava assim, ó. Quem é dessa época sabe do que eu estou dizendo. Eu ficava metido na rua com a mão aqui no bojo, na frente aqui. Não é? De cueca na rua. Ainda tinha aqueles que iam sem nada, na bica, na chuva, tomava banho de nu. Mas hoje, que a pedofilia está em alta, mas hoje, como aconteceu aqui de casa, ali em Viseu, daquela criança que maltrataram aqui no Pará. Não, meu irmão, abra seu olho, observe onde seus filhos estão indo, observe o que eles estão vendo, observe o que eles estão acessando. Criança não tem que ter privacidade. Abre a porta do quarto. Está entendendo? Sim, criança não tem que ter privacidade. Observe o que eles estão assistindo, com quem eles estão conversando. Olhe, observe, analise, porque é sua responsabilidade a forma como eles estão sendo criados. Esteja perto, esteja junto da sua família. E para terminar, como na época de Joquebede, como na época de Manoá, não é muito comum ter filhos, porque sempre que Deus quer trazer uma libertação para uma geração, Ele levanta no meio do seu povo pessoas, no meio da sua igreja, pessoas que vão viver de uma maneira diferente, para que essa maneira venha a ser uma aliança dessa família com Deus, para um serviço no Senhor. Escute o que eu estou falando, para um serviço no Senhor. E todas as vezes que Deus faz isso acontecer, que Deus quer levantar um libertador, sempre o mal vai dizer, não é tempo de ter filhos. Escute, não é isso que nós estamos vivendo nos dias atuais? Os nossos avós criaram seus 10, 12, 14, até 20 filhos, com menos dinheiro que você tem hoje. Com menos dinheiro que você tem hoje. E eles criaram seus tantos filhos, porque aquela geração era uma geração que ainda se acreditava, que filho é bênção. Hoje filho é prejuízo. Filhos nunca deixou de ser bênção, porque eles são do Senhor. Pode ser uma família pobre, mas se Deus tem um propósito, dessa família vai sair alguém rico. Sim, porque filhos sempre foram do Senhor. E se você tem condição de ter uma vida alienada a Cristo, aliançada em Deus, você não tem que ter somente um filho, você tem que ter mais filhos. Escute, se a tua família é uma família do Senhor, que tem vivido uma vida em Deus, não tenha somente um filho, tenha mais filhos. Vamos povoar Santa Isabel com pessoas de bem, com pessoas que vão fazer a diferença em Santa Isabel, que vão contribuir para que o nível espiritual cresça nessa cidade. Vamos colocar mais pessoas de bem nessa cidade, para influenciar mais pessoas, porque filhos são uma chave na mão de Deus, para um propósito, para ativar pessoas, eduque eles no caminho do Senhor. A Bíblia diz que quando eles crescerem, não se desviarão dele. Não se desviarão. Eu tinha 6 anos quando a minha mãe morreu. Meu pai com 2 anos ele morreu. Com 6 anos que eu tinha, minha mãe morreu. Mas a minha mãe me ensinou continuamente a estar nesse ambiente de igreja, continuamente num ambiente de igreja.
Meus tutores, um período de tempo, tentaram até me tirar da igreja. Escute o que eu vou dizer. De repente meu pai, que é o meu tio, que eu chamo de pai até hoje, ele deve estar ouvindo, assistindo a live, de vez em quando ele assiste a live. Católico, roxo, mas que respeita hoje o evangelho pela minha vida. Escute uma coisa: pastor, que a família não respeita ele como pastor, alguma coisa está errada nesse pastor. Porque a família sabe mais do que você e eu. Se o camarada não respeita, não cuida bem da sua esposa, como é que ele pode cuidar da esposa do rei, que é a igreja? Não tem condição alguma. Escute o que eu vou dizer. Hoje meu pai, que é meu tio, chama ele de pai, hoje ele respeita os crentes, pela minha postura dentro da família. Respeito ele, a fé dele, o catolicismo dele, né? Não tem nada contra ele, eu amo ele, né? Já rezei junto com ele, sim, o Pai Nosso junto com ele lá. E quando ele vai no Ave Maria lá, eu fico na minha calada assim, eu fico na minha adorando a Deus, oh aleluia, glória a Deus, e Pai Nosso que está no céu, santificado. Quando começa a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, eu dou uma paradinha porque não é minha vibe, né? Mas eu respeito. Tá entendendo? Outro dia eu fui aqui na Missão Belém, num pessoal que cuida de viciados, o povo que ora, aquele povo, católicos, aquele padre, se aquele homem não entrar no céu, ninguém mais entra. Ele vai lá para ver o peso, ele vai de sandália, e se algum morador de rua está sem sandália, ele tira a sandália dele e dá para a pessoa, e fica descalço, não leva dinheiro, e come junto com os moradores de rua lá no Ver o Peso, para convencer eles a saírem da rua e irem para a Missão Belém. Está parando, está entendendo aí? Ele dorme na rua. Então as pessoas dão comida porque ele é o padre, todo mundo já conhece ele, e ele pega ele e as freiras na rua, dormindo uma semana na rua, pegam tudo que eles conseguiram dos comerciantes do Ver o Peso e chama os moradores e sentam juntos e comem junto com aquilo que eles conseguiram, reparte entre os moradores e acaba cunhando o coração deles. E depois de uma semana vai a Kombi e traz uma leva de gente lá do Ver o Peso. Eu nunca vi pastor fazer isso. Na verdade, eu vou falar, mas antes de falar, deixa eu tomar uma água para descer melhor. Eu conheço pastores que só querem tirar do povo, mas não querem sair tirar da igreja para fazer um trabalho social. Só vem a nós e não investe em social. E essa geração é uma geração que acostumou ver pastor fazer isso. E quando o pastor começa a pedir para fazer social, diz: eu não vou investir em vagabundo, porque não entende o evangelho do reino, porque não entendeu o evangelho. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo, diga amém. Credo, o pastor aproveitou que a chuva está batendo lá, que ninguém vai embora, está metendo pau hoje. Mas é verdade ou não é, gente? Eu estou falando mentira aqui? Não, é uma realidade. É uma realidade. Está entendendo? Então hoje, né, eu sou pastor no ministério, e meu pai me respeita muito, meu tio me respeita muito. Mas quando eu tinha 6 anos, minha mãe morreu, continuei no caminho que ela me ensinou. Com 11 anos fui para morar em Fortaleza. O meu tio, que eu chamo de pai até hoje, me impediu de ouvir música evangélica, de ir para a igreja evangélica, porque ele associava que a igreja evangélica tinha matado minha mãe. A minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama, e ele quis naquela época, em 88, ele quis naquela época ajudar financeiramente para que ela fizesse um tratamento, mas ela disse que não, que Jesus ia curar ela. Naquela época não tinha tanta informação de cura para o câncer, não tinha informação, e ela abriu mão da ajuda financeira dele, e ela acabou morrendo. Então ele até hoje culpou a igreja evangélica de ter feito a cabeça dela, de que ela não precisava fazer tratamento, porque Jesus ia curar, e culpou a igreja de ter matado a minha mãe. Mas a igreja não matou ela, foi ela quem quis assim, e Deus permitiu que isso tudo acontecesse, para que nossa vida viesse a ter esse desdobramento.
Porque se de fato, se cá entre nós, se ela está viva, de repente eu nunca tinha pisado em Santa Isabel. Porque o meu caminhar, depois desses dias, mudou. E o meu trajeto foi levado, mesmo nas desventuras, a viver uma vida que eu cheguei até aqui hoje. É um propósito. Nas desventuras, existe um propósito de Deus. Nas lutas que você está vivendo, já tem um propósito que Deus estabeleceu para você. Vai mudar a tua vida, é verdade, mas Deus está guiando os teus passos. Ele está no controle da sua vida. No controle. E quando eu morei com ele 3 anos em Fortaleza, eu nunca fui para a igreja. Mas quando eu voltei a Belém, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei a Belém? Cheguei de tarde em Belém, de 25 horas de viagem, de ônibus. Sabe o que eu fiz? No culto das 6 horas, eu estava presente na igreja. No primeiro dia que eu cheguei, eu sabia exatamente os dias de culto. Eu não entendo, sabe, porque às vezes o camarada caminha comigo muito tempo. Aí daqui a pouco pergunta: pastor, que horário é o culto? Caramba, tu não está comigo tanto tempo já, está perguntando que horas é o culto. O culto não muda, é do mesmo jeito. E eu sabia que em tal horário tinha culto, porque eu vivi nesse ambiente a vida inteira. Fui para o culto. Com 16 anos já estava viajando para outro estado, sendo pastor do ministério. Sabe por quê, irmãos? Ensina o caminho que a criança deve andar. Quando ela cresce, ela não se desvia dele. Pastor, mas Sansão se desviou. Não se desviou. Tudo que ele viveu foi permissão do Senhor. Os pais dele não sabiam, mas era a permissão do Senhor. Às vezes teus filhos podem caminhar num caminho que você não ensinou ele, mas Deus não perdeu o controle. Se você pediu a ajuda de Deus para educar essas crianças, então é do Senhor e Ele vai cuidar deles. Os teus filhos são do Senhor. Por mais que eles tenham andado no caminho que você não concorda, eles são ainda do Senhor. Fique de pé no seu lugar. A Bíblia diz, no capítulo 11 de Hebreus, no final da história, entre os heróis da fé, versículo 32 diz: mas o que direi? Certamente faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo e escaparam a fio da espada. Sansão pode até não ter vivido uma vida inteira com Deus, mas no seu último momento com Deus, a Bíblia diz que Sansão lembrou certamente da maneira como ele foi criado, pedindo a ajuda de Deus, porque Manoá pedia continuamente: me ajude a cuidar dessa criança, me ajude a cuidar dessa criança. Certamente Sansão cresceu vendo seu pai e sua mãe orando por ele e dizendo: Deus, me ajude na direção que tenho que dar para essa criança. Ele até se afastou por um período de tempo, mas no final da sua vida, quando ele se viu em tribulação, ele clamou a Deus e disse: Senhor, me ajude no final da minha vida e me dê condições de vencer os meus inimigos, de cumprir o meu propósito. E a Bíblia diz que no seu último dia de vida, ele matou mais filisteus do que uma vida inteira. Sabe por quê? A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início dela. É como você vai terminar a sua vida que é importante. Não fique dizendo para mim que você está comigo e não abre. Não. Só viva comigo até o fim. Amém? Até um dia eu ter o meu velório, ou até o dia ter o seu velório, mas que venhamos caminhar até Jesus voltar para nós. Fidelidade. Na verdade, é disso que eu preciso. É isso que eu quero falar, Edson, contigo. Está entendendo? Porque eu já percebi que eu não posso esperar que os próximos pastores dessa igreja venham ser pessoas de outro ministério que vão vir para cá prontos. Eu tenho que cuidar de filhos, para que esses filhos cresçam e eles se desenvolvam e se tornem os futuros pastores dessa igreja. Porque o escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. O filho leva adiante o que o seu pai começou. O que está ali por uma escravidão, porque ele quer alguma coisa, sabe? Ele não vai ficar para sempre ali. Ele vai procurar qualquer motivo para ir embora.
Eu não posso acreditar que o futuro dessa igreja vai ficar entre homens e mulheres que não nasceram do meu coração, que não nasceram da minha fé. São os meus filhos na fé que serão os futuros pastores dessa igreja. Pessoas como Edson, pessoas como Jones, está entendendo? Pessoas como meus filhos na fé e outros que vão surgir aí. Tem que começar a se posicionar em Deus, olhar para o seu pai na fé, porque vocês serão os futuros dessa igreja. Não pensem que só porque alguns e outros estão pregando aqui, eles serão futuro. Não, o futuro está na vida daqueles que são meus filhos na fé, que caminham comigo e que não ficam dizendo para mim: eu só estou contigo até um período de tempo. Se fizer isso eu estou contigo, depois disso eu não fico mais, porque é escravo. Mas o filho fica para sempre. Eu preciso de pessoas fiéis, que dizem: pode vir o que for, não vou sair. Pode acontecer o que for, eu tenho um propósito nesse lugar. A minha vida é esse lugar. Eu tenho algo para fazer nesse lugar. Pessoas que ficam andando para um lado e para o outro e que não sabem o que querem, não são os futuros dessa igreja. É desde filho. E se você me vê como seu pai na fé, então de repente você pode ser um futuro dessa igreja também. De repente você pode começar a olhar direto para o teu pai na fé e caminhar do jeito que ele caminha, da forma como ele caminha, porque essa igreja não pode ser direcionada por pessoas que não têm o mesmo coração que Deus colocou no meu coração. Tem que ter o mesmo coração, tem que ter a mesma visão, tem que concordar mesmo não gostando, mas tem que concordar e tem que entender a visão e dizer: a partir de hoje, essa vai ser a minha visão, a partir de hoje esse vai ser o meu coração. Já repararam quem vai ser o futuro pastor dessa igreja? Se não for esses filhos na fé aqui, vou ter que acreditar que o Atos vai ser o futuro. Vou ter que educar ele então, para ser o futuro dessa igreja. Quem está entendendo? Eu preciso de pessoas que sonhem comigo. Eu preciso de homens e mulheres que sonhem comigo e que estejam comigo qualquer momento, a todo instante. Muita gente não acreditava em Eliseu. Os profetas daquela época, os filhos do profeta não acreditavam em Eliseu. Mas quando eles viram Eliseu passando junto com Elias na prova do fogo que foi no Rio Jordão, quando Eliseu volta dessa prova, as pessoas viram o espírito de Elias dentro de Eliseu. E foi quando eles respeitaram. Você quer ser futuro pastor nessa igreja? Caminha com o seu pastor. Faça com que as pessoas vejam você direto com o seu pastor, porque quando elas verem o teu pastor, vão ver você. A partir do momento que elas começarem a ver você, vão ver o teu pastor. E quando você começar a pregar, elas não vão sentir nem falta do pastor, porque a você é a imagem do seu pastor, porque o pastor dela, que é Cristo, está em você também. O espírito do Andrade estará em você. É o espírito do Andrade? Não, mas a voz que direciona o Andrade, a mesma voz está em você. É o mesmo pensamento que está em você. É o mesmo coração que está em você. Pastor, eu tenho um sonho de ser um futuro pastor nessa igreja. Não sonhe por conta do dinheiro, porque não tem dinheiro. Você vai ter educado nessa igreja, que não vai ser rico. Você vai ter o necessário para viver e fazer a obra de Deus. E vai dividir o que você tem com as pessoas. Essa é a visão da igreja. E quem não gostar não será pastor nessa casa. Essa é a visão dessa casa. Eu quero vir para lá porque eu quero ficar rico, eu vou ter acesso a pessoas. Então você já está reprovado. Não vai ficar muito tempo entre nós. Essa é a visão da igreja. Já repararam que eu sou contundente nisto? Muita gente já disseram: pastor, para de fazer isso. Eu continuo fazendo. Por quê? Porque é uma direção que veio de Deus para mim. E quem vier após mim tem que ter a mesma direção, tem que ter o mesmo coração. Quem está entendendo? Essa é a visão. Mas outras igrejas não são assim. Mas pede para Deus, no lugar onde você está, como é que você tem que viver e como será o teu serviço. Você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós somos parte de uma engrenagem que está ligado à mente que é Cristo. Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Agora a gente vai para casa, né, irmão? Já falei tudo que eu tinha que falar, né? Agora a gente vai para casa, sim ou não? Sim. Vocês estão muito tristes hoje. Eu bati demais.
Eu falei outro dia que eu não queria mais. Os irmãos chegassem para mim e dissessem: ai, foi muita lapada hoje, pastor. Não, não foi nada de lapada, porque Deus, Ele repreende o filho que ama. Foi muito amor de Deus depositado. Aí teve um culto que eu terminei o culto, lá veio o Rodrigo: ô pastor, muito amor manifestado hoje. Eu não entendi nada. Não foi, Rodrigo? Meu Deus, foi muito amor de Deus hoje na minha vida, manifestado através da sua vida. Eu fiquei assim estranho. Você não falou, pastor, que não tinha que falava, acho que era lapada, era amor de Deus manifestado? Então é amor de Deus mesmo. Isso é só uma bênção. Amém? É o amor de Deus manifestado a nós, irmãos. Diga graças a Deus. Levante as mãos ao céu. Obrigado, Deus, porque tua presença é real nesse lugar. Por isso nós te adoramos, por isso nós te louvamos, porque continuamente isso tem nos dado a direção de como nós temos que viver e como educar os nossos filhos. Os nossos filhos são herança do Senhor, a nossa casa é do Senhor. Nós temos um propósito, nós temos um chamado, e nós vamos viver esse propósito. E nós te louvamos porque este lugar, esse ambiente é unido em um propósito, em teu Senhor. Tua presença é real nesse lugar. Por isso levantamos as mãos e adoramos ao Senhor. Adoramos ao Senhor. Aleluia. Adore ao Espírito Santo. Aleluia. Aqui nesse lugar. Declare: tua presença é real. Aleluia. Aqui nesse lugar. Você pode dizer isso mais uma vez ao Espírito Santo: tua presença. Nesse lugar. Então faça isso, levante as mãos e diga isso.